Então, a gente chegou aqui nas equações, né, que vão descrever o movimento do corpo rígido descendo, rolando esse plano inclinado. Então, tem as equações de translação, né? Então, eu tenho a equação para a direção x e tem a equação para a rotação. Tá? Bom, a gente ainda não especificou qual que é essa força de atrito, tá? Que tá atuando nesse objeto. Tá? Então, agora a gente vai dividir em dois casos diferentes, tá? Então, um primeiro caso é o caso sem deslizamento, tá? Esse caso sem deslizamento é o seguinte: o corpo rígido aqui ele vai descer o plano inclinado, tá? Fazer esse movimento de translação e ao mesmo tempo ele vai executar o movimento de rotação, tá? De forma que o movimento de rotação e translação eles vão estar acoplados, tá? O tanto que ele transladou na direção x, tá? É o tanto que ele rodou nessa direção, tá? Então, o que eu quero dizer é que essa distância, tá? Esse arco aqui, ó, que, por exemplo, ele gerou nessa rotação desse ângulo, ele gerou um certo ângulo φ. Então, ele fez esse arco aqui que está em vermelho, tá? Essa distância aqui é a mesma distância que ele vai ter transladado aqui na direção x do centro de massa. Tá? Então, ou seja, o movimento de rotação e translação estão acoplados. Então, ele não desliza, né? Hora nenhuma. Tá? No movimento se houver deslizamento, ou pode ser que ele gire um pouquinho, mas aí ele translade sem rodar. Tá? Ou então eu não consigo acoplar exatamente o movimento de rotação com o de translação. Tá? Então, esse sem deslizamentos, o tanto que ele rodou vai ser o tanto que ele vai ter esse movimento de translação. Tá? Então, igual eu acabei de descrever aqui, né, essa distância de translação vai ser igual a esse arco que foi descrito por esse ângulo φ aqui. Então, se ele tem um raio A, então o tamanho do arco vai ser A vezes o ângulo φ. Tá? Então, não só as posições estão acopladas, mas as velocidades também. Então, se eu derivar isso aqui uma vez no tempo, então isso aqui vai ser A vezes a velocidade φ ponto. Tá? Agora, a velocidade angular φ ponto, isso aqui é a mesma coisa do que ômega, né? Tá certo? Ômega é igual à velocidade angular, né? Então, φ ponto. Tá? E se eu derivar mais uma vez, né? Se eu derivar aqui mais uma vez, então a gente vai ter a aceleração do centro de massa, x dois pontos do centro de massa, é igual a vezes φ dois pontos, que é a mesma coisa que A vezes ômega ponto. Tá bom? Ou seja, dessa última relação aqui, ó, eu tenho uma dependência da aceleração do centro de massa com a aceleração angular do objeto. Tá? Então, eu tenho a aceleração angular aqui é igual à aceleração do centro de massa, tá? Dividido pelo raio A. Então, o objeto aqui, ó, ele vai estar com essas duas acelerações acopladas. Então, eu posso voltar, né? Eu posso voltar aqui na equação de rotação, é onde estiver escrito ômega ponto, a gente vai escrever igual a x, aceleração do centro de massa dividido por A. Né? Então, fazendo isso aqui, então a gente tem que momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular, que agora é x dois pontos dividido por A, é igual a força de atrito, né? Vezes a distância A, que é o torque, né? Isso tudo aqui é o torque aplicado. Tá?
dessa relação aqui, então eu consigo isolar a força de atrito. Tá? Então a força de atrito vai ser igual a momento de inércia vezes a aceleração do centro de massa dividido por A ao quadrado. Tá? Então, mesmo a gente não sabendo qual é a fórmula da função da força de atrito, tá? Para esse caso sem deslizamento eu consigo saber que a força de atrito aqui é dado que dependendo da aceleração do centro de massa. Tá? Então agora eu posso voltar para a equação de translação. Então a equação de translação, a gente tinha aqui mx dois pontos é igual a mg seno teto menos força de atrito. E resolver essa equação. Então agora a gente tem m x do centro de massa dois pontos é igual a mg seno de θ menos a força de atrito e, opa, escrevi no lugar errado aqui, mx dois pontos seno de massa é igual a mg seno de θ menos a força de atrito, e a força de atrito é I no seno de massa dividido por A ao quadrado vezes x dois pontos. Então, agora passando isso aqui para o lado de cá e colocando em evidência o x do centro de massa, dois pontos, então a gente vai ter que a massa mais I do centro de massa dividido por A ao quadrado é igual a mg seno de θ. Então, daqui eu tenho que a aceleração do centro de massa, mx dois pontos, vai ser igual a mg seno de θ dividido por m mais I do seno de massa vezes A ao quadrado. Né? Então, aqui está a equação que descreve, né, a aceleração do centro de massa. E você vê que a aceleração é constante, né? Tá certo? Esse valor aqui é um valor constante. Tá? Então o movimento é bem parecido com um plano inclinado, né? Um bloquinho, por exemplo, descendo. Tá? Só que agora a grande diferença é que eu tenho uma dependência aqui do momento de inércia do objeto. Então, objetos diferentes aqui, né, se é um disco ou se é uma esfera, né, porque eles têm momentos de inércia do centro de massa diferentes, eles vão ter acelerações diferentes. Tá? Mas aí as equações de movimento, né, achar a velocidade em função do tempo, achar a posição em função do tempo, segue as equações que a gente já resolveu anteriormente no curso, né, que é para uma aceleração constante aí. Tá certo?